Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bem, pessoal, vamos seguir então adiante descobrindo os valores máximos de x, v e a. X, elongação, v, velocidade e a, aceleração, que um móvel pode vir a ter dentro de um movimento harmônico simples. Vimos então, pessoal, que se acaso o móvel for solto, abandonado a partir desse ponto, a fase inicial dele, 0 ou 2π radianos. Temos o valor para esta posição de x máximo, velocidade 0 e a aceleração é o mínimo valor. Isso tem que memorizar dentro de MHS, pessoal. Mas e se acaso ele fosse abandonado a partir da origem, mas depois de abandonado se desloca para a esquerda? O x é 0, velocidade é mínima e a aceleração é 0. Foi os dois valores, então, as duas posições que nós já sabemos quais são os valores de x, v e a. Dando sequência, ainda faltam mais duas posições. A posição agora, se ele for abandonado, dá menos amplitude. Vimos que se o corpo for abandonado a partir daqui, a fase inicial, pessoal, é 180 graus. Então, se ele for abandonado daqui, a nossa fase inicial, 180 graus, corresponde a π radianos. Gente, essa seta aqui, cuidado, hein? Aqui é abandonado daqui e vem para a esquerda. Não tem nada a ver com os valores daqui agora, tá? Utilizemos o mesmo raciocínio da aula anterior. Para esta posição, quanto vale o x, o v e o a, pessoal? Vamos lá? Agora é 180 graus. Quanto vale x quando ao cosseno de 180? Cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes a dá menos a. Ah, então ele nessa posição, é óbvio, né, pessoal? O x tem um mínimo valor. Por que mínimo valor, Marcos? O mínimo valor não é 0? Não. O x é um valor seno e cosseno. E os valores máximos de seno e cosseno são 1 e menos 1. Então são funções cossenoidais. Aqui é o mínimo valor de x, que vale menos a. Então toda vez que o bloquinho estiver nessa posição, já sabemos que a equação da elongação vai ser resumida. Ao invés de tudo isso aqui, a gente sabe que aqui o x vale menos a. E a velocidade ali? A velocidade é uma função senoidal. E quanto que vale o seno de 180? O seno de π vale 0. 0 vezes menos ômega é 0. Então a velocidade aqui é 0. Repararam que nos extremos a velocidade sempre é 0? O ponto pode oscilar, mas ele tem que parar no extremo, gente. Depois ele vai para o outro, para no outro extremo. Então nos extremos, a velocidade do móvel que realiza o MHS sempre é nula. E a aceleração? Vimos que lá naquela ponta a aceleração é mínima por causa do sinal negativo, aqui é 0 e aqui. Vamos lá? Qual é o cosseno mesmo de 180 graus, pessoal? De π é menos 1. Menos 1 vezes menos ômega quadrado a? Ah, então aqui sai o máximo valor de aceleração, que é ômega quadrado a. Lá era o mínimo, menos ômega quadrado a, e aqui é o máximo valor. Tem que memorizar todos esses valores, pessoal. A fase inicial em cada um desses pontos e o valor de x, v e a, x, v e a, x, v e a em cada um deles. E para finalizar, a última posição que nós fizemos aqui dentro de MHS é quando o móvel é abandonado do meio, mas depois se desloca para o lado positivo. Nessa situação, a fase inicial é 3π sobre 2, 270 graus, né, gente? Radianos. Onde eu vou fazer a seta agora, depois de abandonado, ele não mais se desloca para a esquerda, e sim vai se deslocar para a direita. O exercício fala, tá? Abandonado do meio, se desloca-se para a esquerda ou desloca-se para a direita. Esses valores que você vai ter que saber. E agora a gente vai fazer
para esses três, x, v e a, o seno e o cosseno, só que de 270 graus. Gente, quanto que vale o cosseno de 3π sobre 2, ou seja, de 270 graus? Zero. Zero vezes a, zero. Então, independente se está indo para a direita ou para a esquerda, no meio o x é zero. Mas a velocidade é diferente. Por quê, Marcos? Porque velocidade é uma função seno. E quanto vale o seno de 270 graus? Vale menos 1. Menos 1 vezes menos ômega a, menos com menos, mais. Ah, então no meio a velocidade é máxima. Ômega a. Marcos, você não falou que no meio a velocidade é mínima? Sim, quando ele passa aqui se dirigindo para a esquerda. Mas se ele está aqui se dirigindo para a direita, a velocidade é positiva. Cuidado com isso daqui, tá, pessoal? Confunde muito, principalmente em gráficos. Principalmente em gráficos. E a aceleração? A aceleração é uma função cosseno. Como o cosseno de 270 graus é zero, zero vezes qualquer coisa, temos que a aceleração vale zero. Gente, esses são os valores máximos em cada posição. Você tem que saber quais são os valores máximos, nulo e mínimo dessas três equações. X, V e A. Por quê? Porque agora a gente começa a falar sobre gráficos, pessoal, a partir da posição em que é abandonado o móvel, tá? Vamos falar um pouquinho de gráfico e fechar essa aula, pessoal. Agora nós temos ali os valores máximos e mínimos de cada uma das expressões. E é assim que nós vamos construir gráfico, pessoal. Na matemática, o Rodrigo deve estar explicando isso para vocês. Gráficos de função seno e de função cosseno. Vamos para gráficos. Vamos analisar o primeiro gráfico, pessoal. X em função do tempo. T. Primeiro, eu tenho que olhar no meu gráfico o seguinte. Entre quais valores, é uma função cossenoidal, né? X. Entre quais valores o x pode oscilar? Entre o valor máximo e o valor mínimo. Olha para cá, pessoal. O x máximo é A, o x mínimo menos A. Então, só pode oscilar o meu gráfico em mais A e menos A. A mesma ideia eu vou fazer com o gráfico de velocidade. Então agora é velocidade em função do tempo. Vamos colocar um tempo, pessoal, período. Vamos realizar um ciclo no gráfico, tá? Ó, velocidade. É uma função senoidal. Então, lembra da oscilação, pessoal, do gráfico de uma função senoidal? Mas essa oscilação pode ser entre quais valores? Olha para cá. Qual é o valor máximo de velocidade? Ômega A. Qual é o valor mínimo? Menos ômega A. Então, o gráfico velocidade em função do período, tempo, né? Só pode oscilar entre mais ômega A e menos ômega A. Aqui é zero, né, no centro. E logo, um gráfico da aceleração. A aceleração pelo período, tempo. Mas o gráfico da aceleração é uma função cossenoidal, que oscila entre quais valores? Ó, gente, máximo e mínimo. Então, o máximo valor, pessoal, é mais ômega quadrado A. E o mínimo valor, menos ômega quadrado A. E agora, nós temos as três funções e os seus valores de máximo e mínimo.
Os gráficos vão depender, pessoal, da onde o móvel começa o movimento. Nós vamos separar o movimento desse móvel, um ciclo fechado, em 4 partes. Por quê? Porque eu dividi as 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu dividi em 4 partes. Se acaso o móvel sair daqui, ele vai realizar um período, gastar um período, quando ele for e voltar. Se acaso ele sair do meio, pessoal, indo para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai lá no final e volta. Se sair daqui, um ciclo completo é vai e volta. E se sair daqui indo para a direita, vai, volta e chega aqui de novo. Então nós vamos dividir o tempo em 4 partes. Por isso que eu troquei para tesão, tá, pessoal? T dividido por 4. T, pessoal, dividido por 2. Depois, 3t dividido por 4. E depois, um tesão inteiro. Um tempo total. Então, de novo, divide o período em 4 partes. É t sobre 4 mais t sobre 4 vai dar quanto? Vai dar t sobre 2. Mais t sobre 4. T sobre 4 mais um t sobre 4, vai somando, né? Nós chegamos em tesão. Então, t sobre 2 mais t sobre 4 vai dar t sobre 2, 0,5 mais 0,75. Beleza. Fazendo a conta para chegar aqui, ó. Tá? Mais um raciocínio. De novo, vamos dividir em 4 partes. T sobre 4... T sobre 4, perdão, sobre 2, né? T sobre 4 mais T sobre 4 é T sobre 2. Mais T sobre 4 é 3T sobre 4 e depois fecha um mais T sobre 4, vai dar um período. Dividimos o tesão em 4 partes, pessoal. Respira fundo agora e eu vou arbitrar, pessoal. Eu vou arbitrar uma posição inicial do móvel. Eu vou escolher dessas 4 posições que o móvel saia desta parte aqui, ó. Então, esses gráficos que nós vamos fazer é referente ao móvel que sai dessa posição aqui. Se ele sai daquela posição, de onde eu tenho que começar o meu gráfico X por T, pessoal? Onde eu tenho que começar o meu gráfico X por T? O X, se sai daqui, é o valor máximo, ó. Então, a elongação, o gráfico começa a partir desse ponto. Se ele sai daqui, de onde eu tenho que começar o meu gráfico de velocidade? Tenho que começar do valor 0. Então eu sei que o gráfico velocidade por período vai sair daqui. E se acaso o móvel partir daqui, o gráfico de aceleração tem que sair de qual valor? Do mínimo. Sacaram qual que é a ideia, pessoal? E agora a gente faz os gráficos seno e cosseno. Sai daqui e depois, pessoal, o móvel vem para cá, vem para cá, vem para cá e termina o ciclo. Sai do valor de x a e vai para o x0 em 1/4. Por que 1/4, pessoal? Ó, 1/4 mais 1/4, depois 1/4 para voltar e mais 1/4 para finalizar. Por isso que eu dividi o tempo em 4 partes. Então ele sai daqui e quando ele vai para o meio é 1/4 do período. Ó, o gráfico. E depois que ele está no meio, o móvel não se desloca para cá, porque ele vai realizar o MHS. Então saiu daqui e veio para o x0, e depois ele vai para o x menos a. Em quanto tempo? Ó, gente, 1/4 mais 1/4. Olha só, gente. Depois que ele saiu daqui, chegou aqui, ele volta a esse ponto e fecha o ciclo. Lá no
3/4 de π, pessoal. Olha como fica o gráfico. E até o momento em que ele retorna ao ponto de partida, onde o x vai valer mais a. Olha como que fica o gráfico, então, se o móvel partir da fase inicial, 0. Mas isso o gráfico da elongação. E o gráfico da velocidade? Se ele sai daqui, a velocidade é 0, parte de lá. Solta o móvel, em 1/4 ele vai chegar nessa velocidade, menos ômega a. Vem aqui, pessoal, ó. Menos ômega a. E depois ele vai vir para essa posição, onde a velocidade é 0. E depois ele retorna, onde a velocidade é máxima. E depois ele fecha o ciclo quando a velocidade é 0. Entenderam o raciocínio, pessoal? Leva um certo tempo para ficar isso aqui bem claro, tá? E agora a gente vai fazer o gráfico da aceleração, com a mesma ideia. Saiu daqui a aceleração mínima, por isso que o gráfico parte daqui. Depois, em 1/4 de período, ele vai para a aceleração 0. Então, ó, em 1/4 do período, a aceleração é 0. Em mais 1/4, a aceleração é máxima. Depois ele volta, onde a aceleração é 0. E fecha o ciclo, onde a aceleração é mínima. Olha só os valores, o gráfico, então, pessoal, da aceleração, se o móvel sair dessa posição. Muito bonito, né, gente? Dá até vontade de morrer. Agora eu vou fazer o gráfico saindo de outra posição, pessoal. Vamos imaginar que o gráfico agora, ele não mais saia dessa posição. Vamos imaginar que ele sai agora daqui. Então eu vou fazer em vermelho agora essas curvas, tá? Então vamos imaginar que a fase inicial é aqui e ele comece a ser o movimento descrito através dessa posição. Então os gráficos vão ser diferentes. Gente, eu vou fazer com canetão vermelho em cima também, tá? Para mostrar para vocês que se sair de outra posição, os gráficos dão diferente. Olha aqui. Se sai daqui, o gráfico meu de x tem que começar da onde? Do 0. Ah, então agora não vai ser mais começando lá de cima. O gráfico começa daqui. E a velocidade começa de qual valor, pessoal? O gráfico de menos ômega a. Então agora a brincadeira começa a partir daqui. E a aceleração vai começar da onde? Do 0. Vamos fazer agora primeiro o de x, depois o de v e depois o de a, como eu tinha feito no gráfico em azul. Bem, vamos para x. Se x sai do 0, 1/4 de tempo ele vai lá, depois ele volta, depois vem aqui e fecha o ciclo, hein, gente? Ó, vai, volta, fechando o período. 4 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Saiu do x 0, depois vai para o x menos a. Então, olha só o gráfico. Tá vendo, ó? Em 1/4 do período. E depois, pessoal, de menos a, volta no meio onde o x vale 0. Depois do x vale 0, ele vai para o x igual a A. E fecha o ciclo, né? Saiu daqui, fechando o ciclo em x igual a 0. Tá vendo que se sair do meio, o gráfico já fica diferente, pessoal? Não vai ficar mais esse em azul, vai ficar esse em vermelho. Isso, o gráfico de x. E o gráfico da velocidade? Vamos lá? Sai do menos ômega a, depois vai para 0, depois volta, né? Vai e volta. Onde a velocidade é máxima, fecha em 0 e termina o ciclo aqui. Então, ó, menos ômega a, ponto inicial, depois 0. Depois de 0, bloco volta, ômega a. Depois de ômega a, vai para o 0 e fecha o ciclo. Tá vendo que o gráfico de velocidade também ficou diferente?
E assim a gente fecha com um gráfico de aceleração. Partindo do meio, a aceleração é zero. Depois é mais ômega quadrado A. Então, ó, mais ômega quadrado A. Depois, zero de novo. Depois, menos ômega quadrado A. E fecha um período no A igual a zero. Gente, dentro de cinemática, a gente tá craque nesse pedaço aqui, beleza? Os gráficos é muito mais cobrado nas provas envolvendo matemática do que física. Mas, pessoal, quero que vocês entendam que cinemática do MHS também vai ter gráficos de x em função de t. Só que x em função de t são funções seno e cosseno. X, t, v em função de t e a aceleração em função de t. Então os gráficos podem ordenar de maneira diferente, tá? Então eu fiz duas funções aqui em cima de um mesmo gráfico, tá, gente? Mas eu poderia ter feito saindo de outro ponto. E eu acho que eu vou finalizar essa aula saindo de um novo ponto, pessoal. Mas para isso eu vou apagar isso daqui, para não confundir, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo gráfico, mas começando de outro ponto. Vou escolher esse aqui, tá? Vamos apagar isso aqui. Os valores de máximo e mínimo, vocês já sabem qual que é, de aceleração, de velocidade e de aceleração. Vamos ver se vocês estão entendendo bem isso aqui mesmo, tá, pessoal? É um pouquinho trabalhoso, tá? Concordo. Mas isso aqui no PAS PSS, pessoal, é muito cobrado, tá? Período, vamos dividir em 4 de novo. T dividido por 4. T dividido por 2. 3T sobre 4. Tzão. Mesmo raciocínio, T sobre 4, T sobre 2, 3T sobre 4 e um Tzão. Mesmo raciocínio, T sobre 4, T sobre 2, 3T sobre 4 e um período completo. Vamos escolher então, pessoal, agora os gráficos referentes ao início, essa posição em preto aqui, tá? Vamos lá? Ver se ficou claro isso aqui? Fechar a aula nesse conteúdo, pessoal. Se sai daqui, o gráfico de x começa no valor de menos a. Então eu já sei que vai começar aqui. Vou fazer em preto isso aqui, tá, pessoal? Ó. A velocidade vai começar, o gráfico de velocidade vai começar do zero. Então, vem aqui, preto aqui, zero. E a aceleração vai a partir do valor máximo. Então vai sair daqui. Vamos fazer o gráfico de x, então. Saiu do menos a, depois ele vai para quanto, pessoal? Zero, mais a, zero e fecha em menos a. Sai do menos a, solta o bloco, ele vai se deslocar para cá, depois volta, né? Menos a, zero, máximo, zero e menos a. Então olha como fica o gráfico. Menos a, depois vai para zero, depois vai para mais a, depois 3t sobre 4, onde a aceleração é nula, pessoal, e fecha o ciclo aqui. Saiu do zero, foi para zero, chegou lá no máximo valor de A, depois volta para zero e fecha em Tzão. Olha o gráfico de x, se acaso o móvel sair dessa posição. E o gráfico de velocidade? Se ele sair dessa posição, vai para o zero, depois vem para mais ômega A, zero, menos ômega A e zero. Então sai daqui,
Depois vai para o meio, indo para a direita, onde a velocidade é máxima. Depois chega no outro extremo, a velocidade é zero. Volta para o meio, só que indo para a direita, onde a velocidade é mínima. E fecha o ciclo aqui. E para finalizar a nossa aula, o gráfico de aceleração, né? Saindo desse ponto, o gráfico de aceleração sai desse valor. Depois vai para zero, mínimo, zero e máximo. Olha aqui, pessoal. Né? Aqui e finaliza nesse ponto. Pessoal, espero que vocês tenham pego mais ou menos a base disso daqui, tá? Nas nossas próximas videoaulas, será só resolução de exercício dentro de cinemática do MHS. Eu já vou passar uma lista para vocês, tá, pessoal? De 5 exercícios que a gente considera basicamente fácil, tá? Para que a gente comece a embalar o nosso estudo do MHS. Mais uma vez, é importantíssimo que vocês memorizem as equações. Velocidade em função do tempo, x, elongação em função do tempo, a de aceleração em função do tempo. Memorizando as 3 expressões, você tem que saber onde nós temos os valores máximos e mínimos dessas 3 grandezas, do x, do v e do a. Tem que saber onde estão os valores máximos, mínimos e, lógico, nulos dessas 3 variáveis, tá? Pessoal, e essa aula aqui nós fechamos por aqui, tá? Uma ótima semana. Eu tô gravando hoje no Dia do Estudante, tá? Atrasado para vocês, né, pessoal? Mas forte abraço e parabéns pelo dia de vocês. Continuem o foco, pessoal. Determinação acima de tudo. Grande abraço. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.